Entendeu? Tudo bom? Boa noite. Tudo E aí, bem, Liz, boa família? Como noite. você está, vocês? Boa noite para você, para todo mundo que está nos assistindo. Feliz demais por estar aqui, em solo goiano, fazendo uma live É, em solo goiano. aliás, eu queria até te perguntar se você é de Goiânia ou de Salvador. Eu sou de Salvador, só que eu morei 11 anos aqui em Goiânia, então eu formei aqui, eu iniciei minha carreira jurídica aqui, né? Então eu tenho muitos, assim, minha sócia é daqui, então a gente tem. Eu ainda tenho muitos clientes, a maioria dos meus clientes, para falar a verdade, assim, tem um ano e meio só que eu estou em Salvador, atuando em Salvador como advogada, né? Voltei para o meu ninho afetivo, mas eu iniciei aqui, trabalhei 8 anos em empresas daqui, gosto demais de Goiânia, né? Casei com um goiano, tive uma filha goiana, Ah, então então eu você já tenho comeu muitos muito laços. pequi, pamonha. Ó, pamonha, acabei de comer uma doce, inclusive. Chegamos e compramos para comer. Matar a saudade, né? É verdade, matar a saudade. Mas Mas eu o pequi gosto você não bastante. gosta, não. Piqui não. Piqui não gosto. Eu não sou fã. Não, eu gosto. Eu não gosto muita coisa de milho também, não. Só pamonha. Não sou muito fã. Aham. Mas a culinária daqui é maravilhosa, saborosa. Nossa, eu adoro a comida da minha sogra. Ela faz muita comida boa. É porque o pequi, ou você ama ou você odeia, não tem meio termo, Eu já não é? percebi isso, eu já percebi. A minha sogra levou, inclusive, piqui em janeiro lá para Salvador. A gente fez, a gente cozinhou, porque o pessoal gosta muito. É. Deixa eu subir. Então, Lizzie. Lizzie, então, você acabou de chegar em solo goiano, descansou, Sim. respirou. Bom, você perguntou como é que nós estamos aqui, nós estamos bem. Felizmente eu vacinei, né? Acho que ontem Coisa vacinei, tô até com o boa, braço doendo aí. coisa boa. Acho que eu vi É, mesmo, você postou. Fiquei feliz. é, finalmente. Mas tudo bem, e vocês, estão bem? Estamos bem. Graças a Deus. Meu marido também vacinou, é farmacêutico, né? Ah, Então que conseguiu bom. vacinar lá. Ainda tá eu ainda não vacinei, minha mãe. O pessoal mais velho já tá começando a vacinar. Tô muito feliz, né? A gente vai ficando feliz, né? Embora É, coisa mantendo as boa. medidas, né? Restritivas, claro, tudo direitinho, mas a gente vai ficando muito feliz cada vez que a gente vai vendo o pessoal se vacinando. Tô muito feliz. Bacana. Ó, tem gente comentando aí já, o melhor advogada. Rai, ô, Rai, um beijo. A gente era do Grupo Marias, que é um grupo daqui de enfrentamento à violência doméstica e familiar. Eu fui vice-presidente, a Raislana foi a fundadora desse grupo, então eu tenho, nossa, eu tenho um coração muito goiano. É muito bom estar aqui, de novo. Que bacana. Então, antes de eu te apresentar, só dizendo que a gente tem feito uma série de lives aqui no Instagram com ativistas de direitos humanos em diversas áreas, tá? Então, já falamos sobre feminismo, já falamos sobre o ativismo de LGBTs, né? A favor de LGBTs, também contra o trabalho escravo, contra a violência infantil, uma série de ações. E, enfim, aí Liz é uma pessoa que eu conheço, sei da atuação dela há muito tempo, e eu tenho uma listinha de pessoas que eu quero convidar, e eu procuro, pouco a pouco, ir buscando nessa agenda, assim, agora é a vez dela, agora é a vez desse. Fico Então eu falei, feliz. nossa, agora acho que eu vou chamar a Liz. E, e nós estamos no mês do orgulho LGBT+, né? Exato. Então, achei bastante oportuno te convidar. E queria dizer que Liz, então, Liz Bov é uma advogada feminista. Ela é ativista pelos direitos das mulheres e LGBTs e que faz, nos dizeres dela, uma advocacia artesanal, disruptiva e antidiscriminatória. Eu adorei esse termo, essa expressão. Gostou, Achei né? fantástico. Realmente. E na verdade, essa expressão ela veio da minha sócia, inclusive, assim, ela que sempre tratou a advocacia, né, com esses temas, assim, que é a Ana Carolina Fleury, que é daqui também.
Nossa, é maravilhoso, assim, a gente costuma falar que é uma nova advocacia, né? A gente está transformando o status quo, dizendo assim, né? As pessoas que pensam nesse lado do direito como uma advocacia realmente como formas de quebrar, de que a igualdade, né, não existe, todos são iguais perante a lei. É uma balela. Esse discurso não existe. Então a gente precisa realmente ter essa perspectiva de romper com muitos padrões, né, que são extremamente limitados. As leis são feitas por quem? Para quem? Né? Quem está fazendo as nossas leis no nosso país? São homens, brancos, cis, héteros. Então não vai ter como a gente pensar que a lei vai ser igual para todo mundo. Porque a lei não está sendo feita pelo popular. A lei não está sendo feita. Quem que a gente está colocando lá para representar a gente? Eu estou colocando uma pessoa como eu ou eu estou colocando um outro tipo de pessoa? Né? Então é nisso que a gente se funda muito a questão da advocacia disruptiva. Né? A artesanal a gente chama muito porque a gente trabalha em pequenas e médias bancas, né? Então são bancas pequenas e cada caso é feito de uma forma muito individual. Não é uma advocacia em massa, é uma advocacia feita com cuidado, né? Respeitando todas as subjetividades da cliente, do cliente. Então é uma advocacia que é feita sem ser aquela correria de advocacia bancária, aquele tanto de petições muito parecidas, só muda o nome da pessoa, do requerente, do requerido, né? A artesanal que a gente traz falando realmente disso, desse cuidado de ser muito individual, da gente tratar cada caso de uma forma. E também os clientes sabem que a gente tem, inclusive, uma resposta. Por exemplo, uma pessoa me contrata aqui hoje, aí eu falo, olha, eu preciso de 14 dias para fazer a sua petição inicial, eu não tenho como fazer antes disso. Num escritório que trabalha com com peticionamento em massa, a gente consegue, mas quando é um caso individual, de uma forma artesanal, a gente tem que ter um prazo maior para pelo menos iniciar aquele trabalho, né? Então é por isso que a gente chama de artesanal, porque realmente é feito de uma forma muito criteriosa, individual, sensível a cada questão apresentada, né, pelos clientes. E antidiscriminatória, obviamente, né? Antidiscriminatória, a gente precisa ser antidiscriminatório na vida, antirracista, né? A favor dos direitos LGBTQIA+. Então, tudo ter aquele olhar sensível às questões de gênero, raça e classe, né, na advocacia. Né? Esse é o ativismo judiciário, digamos assim, da nossa advocacia artesanal, disruptiva e antidiscriminatória. Nossa, parabéns. Muito bonito isso, e necessário. Verdade. Mas então, antes da gente entrar mais ainda no tema, eu queria que você dissesse assim, quem é Elise Póvoa, né? Como você se viu ativista? Você faz essa advocacia, esse ativismo, né, no judiciário. Então, como é que nasceu essa ativista? Como é que isso é na sua vida? Olha, é interessante, né? Eu sempre fui uma pessoa, confesso que sempre fui uma pessoa extremamente questionadora, desde muito criança, né? Assim, tudo que me apresentavam sendo como certo, como padrão, eu questionava. Tipo, mas por que disso? Por que daquilo, né? Então, eu sempre estive envolvida nas escolas que frequentei, em muitos grupos políticos. Político, quando eu falo de questões mesmo sociais. Grêmio Estudantil, DCE, nas empresas que eu trabalhava, CIPA, eu sempre participei de tudo que é muito assim, que envolve questões sociais, né? Questões de trabalhadores, atividades políticas assim em geral, né? Eu acho principalmente a faculdade de Direito, ela vende um conceito muito reducionista do que é sucesso, né? Assim, então, esse conceito que é muito reducionista, eu nunca aceitei. Eu sempre falei, poxa, eu tenho que me vestir desse jeito para parecer ser alguma coisa. Poxa, eu tenho que falar desse modo para parecer... Mas eu sou formada, mas eu tenho um AB, né? Eu sempre questionei muito essas questões de padronização. Então, para variar, né? Isso acontece com muitas mulheres. O meu primeiro contato com o feminismo foi diante de uma violência, né? Assim, tive um relacionamento muito abusivo. Quando terminei, me
aprofundei nas leituras de feminismo, nas questões de gênero, e passei a entender muita coisa, ter mais curiosidade ainda, né? Então aí comecei mesmo a adentrar nesses temas. Mas a maternidade realmente foi revolucionária. Na maternidade não tinha mais como eu não me ver como uma mulher feminista, assim, não me ver como uma mulher feminista, né? Então realmente foi algo que me puxou assim para a terra, me aterrou. Né? A minha filha realmente trouxe, ainda mais sendo uma menina, e diversas questões de violência que eu já passei e que eu vejo clientes e amigas, né, colegas e mulheres na rua passando, então não tinha outro modo senão me aprofundar com esse lado, assim, mais realmente sensível para as questões de gênero, digamos assim. Então eu comecei aqui, trabalhando aqui em Goiânia, em empresas, eu trabalhava como advogada corporativa e comecei a fazer esse trabalho paralelamente, como era advogada voluntária de frentes feministas autônomas, de coletivos de mulheres indígenas e quilombolas. Comecei a me aproximar do movimento feminista. E aí fui vendo que existia, inclusive, um mercado para isso. Eu falei, poxa, eu posso, tipo, esse pessoal que eu atuo aqui, voluntário, ok, mas eu acho que tem uma parcela de mulheres que precisa de proteção e que eu posso unir meu propósito na advocacia com a defesa técnica especializada dessas mulheres. Então foi daí que surgiu, comecei a pensar e planejar, né, pensar no meu próprio escritório, sair da empresa para poder organizar. E aí, em 2019, eu e uma amiga de Rio Verde lançamos um escritório digital, inclusive, aqui em Goiânia, mas totalmente digital. Era Araújo e Póvoa. E aí, hoje eu ainda converso muito, ela é minha ex-sócia, mas a gente é super amiga, né? Porque eu fui embora para Salvador, meu marido teve uma proposta de emprego, e eu acabei mudando para lá, mudei o escritório para lá. Continua sendo totalmente virtual, com duas sócias, a Ana Carol daqui e uma de Salvador, Verusca Schmidt, que trabalha na área de trabalhista e previdenciário. Aí foi assim, mais ou menos isso o caminho. Foi indo, né? Aí hoje eu atuo realmente só nessa linha, né? Atuo advogando para mulheres e LGBT, né? Então atendo homens gays, homens trans, né? E também não binários, né? Pessoas que se identificam enquanto não binários ou os intersexuais. Certo. Eu gosto de perguntar isso porque, infelizmente, no Brasil, a visão que as pessoas têm de defensores, ativistas de direitos humanos é péssima. Fruto de uma deturpação, né, histórica aí. Então, Sim. eu gosto de mostrar como são pessoas humanas e sensíveis que buscam a justiça social e algo que todo mundo deveria buscar. Sim. Haja visto, por exemplo, o que acontece quando uma pessoa que luta contra os direitos humanos e é presa e, enfim, a justiça chega até ela por alguma razão, ela pede por justiça e pelos seus direitos. Exatamente. Aí Eu ela sempre falo lembra que isso. existe isso. Eu sempre falo isso, viu, Fábio? Eu sempre falo isso. Eu falo, olha, quem não gosta de direitos humanos é porque nunca teve ninguém na família injustamente ou justamente preso, sabe? Encarcerado. Porque quem sabe a realidade do cárcere, sabe? Eu não tô dizendo de ser preso em delegacia. Ah, fui pego no bafômetro, passei um dia na delegacia. Ô, gente, a gente tá falando de encarceramento, né? A gente não tá falando de prisão de um dia, 2 dias, bafômetro, deixou de pagar alimentos. Enfim, não é isso, né? A gente tá falando de cárcere. A gente tá falando de anos de privação de liberdade em um lugar desumano, né? Em um lugar que não serve para consertar pessoas. Essa não é a exata, tipo assim, um propósito daquilo, né? Então a gente precisa mudar muita coisa para a gente poder começar a pensar, tipo assim, não, tudo bem, vamos criar mais leis para punir. Porque, né, eu como antiproibicionista, antipunitivista, não sou a favor de punição, sou a favor de educação, de políticas públicas que investam na educação, né? Então, assim, como ativistas dos direitos LGBTQIA+, não tem como não pensar em educação, não tem como pensar só em lei como punição. Né? Ah, vamos fazer a lei, né? Criminalização da homofobia. Muito bom, foi muito bom, é um avanço, mas até onde é um avanço? A gente precisa criminalizar condutas que deveriam ser humanizadas, né? Assim, a gente tem que humanizar as pessoas, né?
Liz, então, já que você tocou nesse assunto, e eu iria passar pela questão do feminismo e das mulheres, sabe? A violência de gênero. Que a violência de gênero, as principais vítimas são as mulheres, né? E os LGBTs. Vou Sim, chamar de LGBT, mas considero LGBTQIA+. E o principal ator dessa violência é o homem branco cis. E exato, ele está no topo da cadeia de violência. exato. Eu falo isso, inclusive eu trabalho, né? Eu tenho um grupo que eu ajudo, coordeno, de homens, né? Coração dos Homens, que a gente procura desconstruir essa masculinidade tóxica, vamos dizer assim, essas violências que nos permeiam e que nós agimos com elas sem nem perceber. Isso. Ou Reproduz, né? percebendo, mas porque é preciso ter uma performance, né? Do masculino, do macho potente, violento e dominador. Enfim. Exato. Então, eu queria saber, antes da gente passar também para olhar para as questões dos LGBTs, tem como a gente passar um pouco pela questão das mulheres, da violência de gênero contra as mulheres? Sim, assim, O a que, gente que mais te chega em forma de atendimento de clientes, né? No seu escritório? E o que vocês veem de avanços nessa área? Eu sei que tem a Lei Maria da Penha, mas isso. O maior vai trazer isso para a avanço que a gente gente. pode dizer do Brasil foi a Lei Maria da Penha. E que é muito importante dizer que foi uma punição ao Brasil, né, da Corte Internacional de Direitos Humanos. O Brasil foi obrigado a fazer uma lei que protegesse as mulheres. Que protegesse as mulheres contra. Interessante ver isso, né? Né? Então, assim, Saber. imagine, em 2006, né? A gente tem que lembrar que é tudo muito recente, a gente tá falando de 2000 para cá. Então, assim, é tudo muito recente. Então, assim, a gente tá avançando, mas a passos muito lentos. Até porque a Lei Maria da Penha é um dispositivo incrível, incrível. Ele pode ser utilizado nas varas de família, né? Varas cíveis, varas criminais, só que ele ainda não tem sido usado, né? Da forma como deveria. Os juízes não têm essa capacitação, essa sensibilidade de receber alguns casos, por exemplo, de direito à família, que tem a Lei Maria da Penha, e simplesmente se importar com isso. Tipo, não, mas tem uma medida protetiva contra o pai, mas o problema é deles. Eles têm que se resolver. É assim que os juízes tratam hoje. Eu posso dizer em sua maioria. Em sua maioria, eles falam o seguinte: eles vão ter que se virar. Eu falei, mas tem uma medida protetiva. A mulher com 16 pontos na audiência, na cara, 16 pontos. E o juiz, tipo, não quero saber. Vocês são adultos, vocês têm que se resolver. Vai ter que entregar seu filho para ele sim, porque não tinha ninguém para intermediar como é que eu falo? Promover essa convivência com o pai. Era só a mãe que tinha sido agredida. Então, a gente ainda precisa muito de capacitação dos órgãos judiciários, agentes públicos, desde delegacias, conselhos tutelares. Nossa, como precisamos de gente capacitada nos conselhos tutelares, entendeu? Então, assim, o que chega muito... Capacitadas, não pessoas, às vezes, vinculadas a religiões que Meu querem Deus! estar lá achando que estão ajudando, mas não são capacitadas. Tem lugares, Fábio, que eu falo para as minhas clientes, vá no Ministério Público, não vá no Conselho Tutelar. A gente sabe uma lista de conselhos que são conservadores, que estão ligados a entidades extremamente conservadoras, né? Até porque o Conselho Tutelar é uma questão de voto, né? Então a gente sabe que existe essa mobilização, tanto de igrejas quanto de comunidades, né? Para que se promova esses conselhos, só que tá tendo muita gente sem qualificação nos conselhos. Quando eu falo sem qualificação, não é que a pessoa não é burra, é ignorante, não. É uma questão de capacitação mesmo, em gênero, em famílias, em entender a universalidade, né? Entender o contexto histórico. Não, tem gente que simplesmente chega lá e aí uma mãe vai fazer uma denúncia de abuso sexual, coisas que você não consegue comprovar, que é super difícil um abuso sexual, por exemplo, dentro de casa, né? Então, e aí a mulher chega lá e o homem já fala, não, ela tá me denunciando porque ela não quer que eu veja meu filho. E isso é acolhido pela justiça. Um parecer, às vezes, de um conselheiro tutelar que fala, não, tem que inverter a guarda pro pai porque essa mãe tá louca, ela denunciou, a gente não conseguiu comprovar.
Então, assim, é muito difícil. Ainda põe a culpa na mãe, muitas Sim, vezes, ou na filha. demais, demais. Assim, o que mais, quando você pergunta assim, o que mais chega pra mim hoje, realmente é muito de violência de gênero processual, litigância abusiva, guardas que se estendem por 7, 10 anos, né? Alienação parental, falsas acusações contra mães, de alienação parental, reversão de guarda de forma muito sem um laudo psicológico, enfim, é bem complicado e hoje eu recebo muito. Assim, Maria da Penha ainda recebo bastante e realmente essa violência processual, que é a litigância abusiva, que é porque historicamente nós tivemos menos acesso à educação, né? E ao mercado de trabalho. Então, obviamente, a gente hoje ainda não alcançou a igualdade, né? A gente alcançou a igualdade na Constituição só. Mas existem inúmeras pesquisas que demonstram que nós, mulheres, temos a mesma formação, porém recebemos menos no mercado de trabalho. Né? Então, isso é muito importante a gente falar que essa violência processual, litigância abusiva, ela é muito patrocinada justamente pelo patriarcado. Porque quando os homens eles têm mais dinheiro, uma composição financeira maior, eles vão litigar mais, eles vão pagar mais, eles vão ficar por mais tempo. Né? Eu não sei contar no dedo das mãos assim quantas clientes minhas desistiram no meio das ações, de tão cansadas que elas estavam, de tão violentadas, porque usam o judiciário para, enfim, para Isso é o que a gente acabar. pode chamar de lawfare. Lawfare? É Nunca quando ouvi. eu abuso, né, da justiça, do meu direito de recursos Lawfare. e entrar com ação. Lawfare. Ah, sim, Isso. entendi. Ah, é porque eu nunca tinha ouvido não essa palavra, viu? Primeiro pra mim é lawfare, fair, fair. Lawfare. Isso. Ah, interessante. Fare, isso. Ah, massa. Não, exatamente, mas é isso mesmo. É tipo assim, é a litigância abusiva, e também a violência de gênero nas peças. Como os advogados e advogadas, né, eles violentam as mulheres mesmo, sabe? Utilizam laudos psiquiátricos, por exemplo, de uma mulher que está em depressão e ansiedade, muitas vezes por conta de uma violência do casamento. E aí elas vão se tratar, eles utilizam esse laudo psicológico, psiquiátrico, para dizer que ela é louca e não tem condição de cuidar do filho. Quando é uma mãe que foi buscar ajuda para ser cada vez melhor. Né? Então existem muitos estereótipos de gênero assim nas ações, principalmente de família, criminal também. A gente viu o caso da Mari Ferrer, né, no Sul, como uma mulher é tratada numa audiência. Aquilo dali é porque assim foi exposto, sabe, Fábio? Mas aquilo dali a gente sofre todos os dias, todas as audiências. Entendeu? Não tem como. Às vezes é uma questão um pouco mais educada. Teve aquele caso na pandemia também, do juiz de São Paulo, que falando sobre a Lei Maria da Penha, que também. Aquilo dali a gente também sofre todos os dias. Ele falou assim, que não se importava se tinha medida protetiva própria, que ele não era responsável pelo criminal, que ele era responsável pela família, que aquela família tinha que aceitar a guarda compartilhada, independente da violência que aquela mulher sofreu. Então, assim, é muito difícil. Ele chegou a falar, é porque ele foi exposto. A sorte é que ele foi exposto na pandemia, né? Mas aquilo dali a gente sofre realmente, é rotineiro. É algo triste de se falar, mas é rotineiro. Um juiz virar e falar assim, eu tiro guarda de mãe sem nenhum tipo de constrangimento, doutora. Viu? Tipo assim, eles não se importam. E aí quem fala geralmente quem toma essa decisão é um juiz branco. Cis, homem. Homem, com certeza. Exato. Com certeza. Esse mesmo de São Paulo ficou muito É a grande maioria, né? Sim, é a grande maioria. Tem muitas mulheres também, juízas mulheres, promotoras, que reproduzem, né? Eu falo assim, a gente nunca produz o machismo, porque a gente não produz, a gente não é macho. Então a gente realmente reproduz. Existem muitos, então tem gente que fala, mas mulher é machista. É também, gente, mas a gente reproduz. Porque quem que está no poder desde quando a gente se conhece? É o patriarcado, então são os homens, né? Não tem como a gente fugir disso. Então a gente não tem como falar que a gente sempre está em posição de inferioridade, né? A gente nunca, ainda na cadeia, né, como você falou, a gente ainda está muito, muito abaixo, né?
Então, muitas vezes, realmente... E assim, querendo ou não, os julgadores, né, os juízes, eles vêm carregados eles vêm constituídos de valores. E de quem são essas pessoas? Quem são esses juízes? Quantas histórias de juízes a gente vê que são pessoas que vieram, tipo assim, do nada. Que vieram do nada. Pessoas pobres, humildes. Tem. Mas a maioria vem de um berço privilegiado. A maioria vem de uma família que permitiu o estudo exclusivo daquele estudante para que ele passasse, né? A gente vê juízes aí. E olha que eu não estou falando de todos, eu estou falando de sua maioria. Não tenho medo nenhum de falar que é maioria mesmo, né? Mas tem muitos juízes hoje, promotores, Ministério Público, tem ainda, né? Existe esperança, porque tem muitas pessoas que estão comprometidos também, né? Bem comprometidos a romper esses padrões e melhorar. Deveria ter uma paridade, né, Alice? No concurso, né? Sim. Uma paridade de gênero. Mas não tem. Realmente não tem. E assim, é muito difícil, porque principalmente no concurso para juiz, é uma questão que... até fizeram uma pesquisa na Defensoria Pública, se eu não me engano, de São Paulo, sobre a prova oral. Retiraram a última prova oral e passaram mais candidatos negros. Isso não é à toa. Você passa, você qualifica quem você se identifica, né? Então, quem são as pessoas que estão ali julgando? São desembargadores de carreira, né? Quem está ali fazendo a prova oral? Não é à toa, né? Não é à toa. Que tem muitos juízes, né? E juízes brancos, héteros, porque aquele espaço ali, né? Quando você vai entrar nesse espaço, você é visto por um colegiado que provavelmente, né, não é que você não seja incompetente, mas é uma questão de identificação. Então, se você tira essa etapa, por exemplo, e não vê se a pessoa é negra, quilombola, indígena, da onde ela vem, não importa, você não está enxergando ela, você passa mais. Você vai passar mais negros, vão passar mais mulheres, vão passar, né, cada vez mais diversidade, digamos assim. E por isso é tão importante as cotas, né? As políticas de inclusão. Isso, afirmativas. Com certeza, com certeza. Público também. Sim, Fábio. Eu fui funcionária pública por 3 anos do estado do Tocantins. Me decepcionei tanto com o serviço público que pedi exoneração. Mas é isso, eu me decepcionei bastante mesmo. Hoje ainda tenho alguns ambientes que eu vejo assim que são muito padronizados, muito difíceis de se acessar. Mas também vejo que a gente está avançando, sabe? Um pouco. A gente está vendo. A Defensoria Pública daqui mesmo, de Goiás, é excelente. Excelente. É diversa, promove projetos maravilhosos, sabe? E existe, assim, o que aparenta para mim, né, que eu não estou lá na máquina pública, mas o que aparenta é que os defensores têm uma liberdade de trabalhar com temas que não são os temas, né, já fundados ali. Então, eu acho muito interessante. Acho uma defensoria daqui, o NUDEM, que é a parte do núcleo lá de São Paulo também, muito bom. Mas o daqui, o daqui de Salvador, Defensoria Pública de Salvador é muito boa, da Bahia. Muito boa também. Mas é também as que eu tenho mais acesso, digamos assim, né? Com quem são as duas que eu mais trabalho. Mas fico muito feliz, assim, de ter Goiás, porque... em sua maioria, Goiás é super conservador, né? Um estado conservador. Eu demorei muito tempo para achar minha turma aqui, para falar a verdade. Foi bem intenso, assim, porque eu falava, meu Deus, eu não vou arranjar ninguém aqui, amizade. Eu achava o pessoal muito diferente, assim, quando eu cheguei, né? Mas aí fui encontrando o pessoal da minha turma, dos disruptivos, a gente vai se localizando. Vamos nos encontrando. Estamos nesse movimento aqui. É verdade. E, nossa, eu fiquei tão feliz quando, por exemplo, a presidenta Dilma ganhou. Eu falei, nossa, uma mulher no poder, vamos ver se agora esse país muda. Nossa. E tinha uma diversidade na representação no ministério, né? Sim, com certeza. E aí a gente percebe pelo golpe que ela sofreu, que também foi um golpe misógino, né, machista. Muito, extremamente. Parece que a gente retrocedeu. Com certeza, com certeza. De lá para cá,
Não sei, um dia a gente acorda chorando, o outro lutando. Eu É, acho que é assim, né? Eu falo assim, meu Deus, porque o pessoal fala muito assim, Liz, você tem vontade de desistir? Eu falo todos os dias. E todos os dias eu tenho motivos para continuar. Todos os dias. Então é assim, é um vulcão em erupção, né? Assim, a gente realmente trabalhar, e principalmente com justiça no Brasil, né? Mas assim, não vou desistir, não. Não vou desistir pela minha filha e por todas as meninas e mulheres que dependem mesmo desse apoio, né? isso. Ninguém solta a mão de ninguém. E ninguém, não solta, agarra. Isso. E Lise, com relação aos LGBTs, quais são as principais questões que chegam lá para você e que avanços estão acontecendo na legislação? É assim, na legislação mesmo, a gente não tem grandes avanços, não. Nós temos avanços reconhecidos judicialmente, né? Grandes decisões que chegam, que tem que chegar ao STF justamente porque não tem lei que proteja e dignifique, né? Essas pessoas. Então, é muito triste isso, a gente saber que a gente não tem um amparo legal, né? Que antigamente as relações homoafetivas, elas eram julgadas como sociedades de fato, né? Nenhum direito era reconhecido. Você não tinha direito sucessório, você não tinha direito à adoção. A adoção foi muito recente, né? Assim, a habilitação de casais homoafetivos foi extremamente recente, se eu não me engano, 2015. 13 foi o reconhecimento das famílias, 2015 foi assim, a gente vê, mas já tinham casais que adotavam, mas não era algo julgado, né, pelo STF, não era algo que já estava amplo, como a criminalização da LGBTfobia, né? Então, assim, não era algo que já era julgado, que era para todo mundo. Não, eram algumas decisões específicas. A gente tinha decisões, inclusive, em Goiás, Bahia, Rio Grande do Sul foi pioneiro nessas decisões, né? Embora seja um estado... Rio Grande do Sul é muito interessante, porque é um estado extremamente conservador, mas ele tem um, É, juiz, um tribunal muito progressista, sabe? Então é muito bom, né? Isso dá um equilíbrio, né, nas ações e na uhum, própria população nessa questão. Então, assim, em termos de legislação, foi muito pouco. Mas a gente teve grandes avanços com a habilitação de casais homoafetivos para adoção. A gente teve a questão de você mudar o seu nome sem precisar da cirurgia, né? O transgênero sem precisar da cirurgia de redesignação, né? Porque isso era muito importante. E também não foi em legislação, foi a base de muito. Eu falo que, assim, isso se deve muito a advogados e advogadas que entram na justiça e vão até o fim com seus clientes, falando, não, é igualdade para todos, pega na mão e vai até o STF, né? Porque é difícil, ainda tem sido bastante difícil, né? Então, assim, o que eu vejo é que o STF e o STJ, né, como muitos juízes também, mais progressistas, vanguardistas, que a gente chama, né? A gente fala que o Tribunal do Rio Grande do Sul é muito vanguardista, São Paulo também, apesar que tem uma parte bastante conservadora. Então, mesmo diante dessa ausência de legislação, esses tribunais eles têm se mobilizado para conceder direitos à população LGBT, só que quando são movimentados para isso, né? Se a gente se manter inerte, isso não vai acontecer sozinho. E a falta de legislação eu atribuo ao Congresso por ser extremamente conservador mesmo. A gente não tem um Congresso que ainda é aberto a muitas coisas, né? Tem muita gente que fala, eu sou liberal. É liberal só se for na economia, né? Porque sim. nos valores não é, né? Então é muito interessante essa questão do liberalismo no Brasil. É bem interessante. É falar, sou liberal em quê, gente? A gente precisa estudar o que é ser liberal para vocês entenderem. Você é a favor do aborto? A pessoa, né? Então, assim, tem tudo muito junto. A gente não pode simplesmente falar, eu sou isso, se colocar numa caixinha sem saber exatamente o que aquilo está dizendo, né? O que aquilo significa. Então, basicamente o que eu falo hoje é que a falta de lei não significa não ter direitos. Né? Então, assim, meus clientes, quando chegam até mim, né, eu tenho muita indenização por questão de assédio moral, questão de violência quando você vai fazer entrevista, né?
Então, são muitas ações de indenização, de proteção à maternidade e paternidade dos LGBTs, né, que é muito importante. A gente hoje ainda consegue raramente que duas mães tenham duas licenças maternidades. Né? Existem decisões, mas ainda não é algo que é para todo mundo. Né? A gente tem noção do quanto tem sido... tem se eu não me engano, é Curitiba. Se alguém tiver aí que souber, me ajude, mas eu sei que é no Sul. Tem um Ministério Público que ainda impugna casais homoafetivos, casamento no cartório, porque vai pro cartório, do cartório tem que ter o Ministério Público, né, para dar. Então ele vai lá e impugna. Eles impugnam todos. Sim. Então, a gente ainda tem isso. O próprio entendimento do STF. Sim, eles perdem, mas eles impugnam. Não importa, eles impugnam. Entendeu? Então, para você ver como que é importante a gente realmente estar aliado, né, alicerçado e juntos e unidos, porque ainda existe isso. Então, se a gente deixar, deixa pra lá, é doido. Não, não é pra deixa pra lá, doido. Não é. A gente está cumprindo uma determinação que é federal. Por que essa pessoa está fazendo isso? Por puro descompromisso com a humanidade. Né? Para mim, não tem outra solução, outra resposta que isso, né? Então é uma pessoa que realmente não está comprometida com o lado humano, né? Então eu vejo que realmente é mérito de muitos advogados e advogadas que estão batendo a porta assim, do Poder Judiciário para que com a iniciativa de Constituição e tratados internacionais, porque o que a gente tem de tratado, o Brasil é signatário de vários tratados, né, de direitos humanos. E como que a gente não entra com isso? Como que a gente não vai atrás disso? Como que não se cita isso, né? Eu cito em tudo quanto é lugar, os tratados internacionais, a Lei Maria da Penha, todas as questões que tem violência processual. Até porque, se a gente perde em primeira instância, para a gente poder ir recorrendo lá para cima. A gente precisa saber, né, enquanto operadores do direito, todos os tratados que o Brasil é signatário. É muito importante, porque a gente não tem noção de tanta coisa que o Brasil ainda viola, né, a legislação em relação a direitos humanos. Tem muito, não é pouco. Liz, é uma luta. Aliás, a palavra é bem essa mesma, luta, porque eu não conheço nenhum direito que foi adquirido sem luta. Nenhum. De ninguém. Nenhum. Todos foram com bastante luta. É verdade. Eu não tenho Não tem essa de achar que vai cair do céu, que alguém vai ser bonzinho e vai te dar esse direito. Nunca. Pode esperar sentado que não vai acontecer. Esses dias eu vi até um meme, o pessoal falando assim que que os homens são os maiores inventores da humanidade. Eu falei, claro, não deixaram a gente estudar, não deixaram a gente trabalhar. Claro. Então não tem nem como se medir isso, não tem como falar quem é melhor do que ninguém. Porque nunca teve igualdade, a gente nunca teve imparidade. Então, quando a gente nunca está em paridade, não existe vencedor. Não tem quem vença, né? Porque é injusto. É o tal é a meritocracia. Como que a gente pode caminhar se a gente começou a votar em 1932? Como que a gente pode, né? A gente até meados da década de 60, a gente precisava de autorização dos maridos para sair e voltar do país. Entendeu? Então, como que a gente, né? 60, a gente tá falando de 60. É muito recente, né? Então, muito... Tinha uma autorização. O homem podia estuprar a própria esposa. Sim, exatamente. A virgindade da mulher deixou de ser do marido, digamos assim, que ele podia cobrar essa virgindade em 2002. 2002, Fábio. A pessoa fala, mas isso já era uma norma em desuso. Sim, mas estava na lei. Estava na lei. Era uma norma em desuso, ok, mas estava na lei. Até 2002, a gente está falando de 19 anos atrás. É muito pouco, né? É tudo muito recente pra gente parar de lutar. Não tem como. A gente, quando fala, vocês já conseguiram. Os gays já conseguiram casar, os gays já conseguiram adotar. Não, gente, os gays têm que entrar na justiça pra fazer tudo isso. Não é desse jeito, não. Não é todo lugar. Não são todos os estados, né, que aceitam esse tipo de coisa. Tipo assim, mas já é determinado por lei, pelo STF. Mas aí você tem que buscar, tem que movimentar o judiciário, porque eles não atendem de pronto imediato.
Tem cartório que não aceita registro de 2 pais, tem cartório. Quantas vezes a gente tem que entrar com mandado de segurança para poder registrar filhos de transgêneros? Então tipo, não existe isso daí, é muito complicado. Ainda mais os cartorários, né? Que eles parecem que tem assim, eles têm uma legislação própria, mas eles parecem que tem mais legislação ainda dentro do próprio cartório. Então é como se eles fossem donos daquilo de uma forma que não precisassem prestar contas à sociedade, ou não precisassem prestar contas, né? É um ambiente muito conservador. Demais. Demais, demais, extremamente mesmo. Então, a gente ainda tem que lutar muito, tem muito mandado de segurança. Muito, de verdade. Não é à toa, não. Muita obrigação de fazer, né? Ação de obrigação de fazer, para poder as pessoas poderem, meu Deus, registrar seus filhos. 2 mães poderem registrar seus filhos. E hoje, para um adolescente trans, se ele quiser assumir o nome, né, dele, basta ele ir no cartório, ele precisa passar por algum procedimento, tem que ter alguma autorização? Adolescentes tem que ter a família, né? Mas a partir... Isso, tem. Mas não precisa mais nem da cirurgia de redesignação, nem laudo psicológico, porque antes exigiam muitas coisas, assim, né? Hoje não precisa, você pode simplesmente ir lá, falar que se identifica e modificar o seu nome, né? Juntamente com seus pais, no caso de menores de idade. Mas maiores de idade não precisam, porque antes tinha... Nossa, antes você tinha que provar que você estava fazendo hormonização, tratamento com hormônios, né? Eram muitos empecilhos. Hoje tem empecilhos, continuam empecilhos, mas a gente consegue na justiça obter de forma judicializada, né, esses direitos. Mas é mais tranquilo, digamos assim, depois dessa nova, né, não posso dizer legislação, né, mandatários, assim, sobre a questão do registro civil das pessoas transgêneras. Mas tá mais tranquilo, tá mais... E depois que a LGBTfobia se tornou um crime, né, equiparável ao racismo, teve algum avanço, né, em repreender esse tipo de conduta ou da justiça chegar a essas pessoas, ou se considera apenas injúria ou nem isso, e pouco acontece? Olha, a criminalização é muito recente, né, Fábio? A gente ainda está caminhando mesmo a passos bem lentos. O que eu posso dizer é que a sociedade, ela tá cada vez pior. Então, eu vejo as pessoas se sentindo muito livres para propagar seus preconceitos, suas injúrias, né? Enfim, sob a proteção de minha livre opinião, eu tenho liberdade de falar o que eu quiser, e não é assim, né? Só que hoje a gente tem a criminalização, então qualquer coisa a gente pode acionar o judiciário. Só que eu ainda não vejo em termos de... Eu não vejo, na verdade, nenhum tipo de lei que tem punição, entendeu? Salvaguarda, claro, né? Salvaguarda aquele direito, mas ao mesmo tempo você criminaliza, encarcera, né? Só que, na verdade, a criminalização da homofobia, se vai gerar, depende do que gera o processo criminal, né? Então, muitas vezes, como você falou, vai ser homofobia, vai ser injúria, né? Depois vai desqualificar ali, no caso, para injúria. Então é muito sensível ainda, é um tema bastante sensível. Só que assim, foi um avanço, querendo ou não, foi um avanço, né? Nesse sentido de, vamos parar, mas ainda não tem em dados mesmo, o quanto avançou. E para mim, os números que tem vindo para mim da ANTRA, de diversas associações, é que, pelo contrário, está cada vez pior. Né? Que as pessoas realmente se sentem no direito de violentar as outras. Então, assim, em relação às mulheres, a gente vê que cada vez mais estão aumentando as denúncias. Aí o pessoal fala, mas está aumentando as denúncias por quê? Em razão de conhecimento. As mulheres estão conhecendo mais
né, os seus direitos, né, se empoderando através de legislação mesmo, de saber, não, eu tenho direito a isso, eu tenho como sair desse casamento porque eu tenho como ficar com a guarda dos meus filhos, não aceitando alguns tipos de situações, né, porque sabem seus direitos. E o LGBT é a mesma coisa, né, a gente, hoje eu vejo que são pessoas que estão mais empoderadas, mas ainda sofrem muita violência, muita violência. Violência travestida, né, de brincadeira, violência travestida de ironias, piada. Então, assim, é muito difícil, assim, né? Eu tenho visto, assim, muitas coisas, então eu não vejo a criminalização como um avanço no sentido de parar, né? Não consigo enxergar dessa forma. A gente precisa desse avanço da lei, mas a gente precisa do avanço da educação e da cultura nesse país. Eu acho que sem cultura e educação humanista e disruptiva, né, antidiscriminatória, a gente não vai avançar. Né? Não vai avançar enquanto humanidade mesmo. Humanidade que existe em cada um, dignidade. Né? Exato. E aí eu faço até uma crítica, como a Bepaz é uma associação de espíritas, não necessariamente do ponto de vista religioso, mas de direitos humanos, né? Então, criticar aos ambientes religiosos de várias religiões, inclusive do movimento espírita, que são conservadores e que propagam e sustentam ainda um viés de muito julgamento em cima, seja da mulher, que não pode sair do casamento, porque por isso, por aquilo, ela é julgada de novo, e os LGBTs também. Sim. Então, é preciso a gente conversar, discutir, é preciso que a lei exista, mas essa cultura, essa educação precisa existir. Sim. E é um desafio muito grande, é uma luta diária, né? A gente, quando é pai e mãe, né, a gente Sim. tem essa preocupação maior ainda. É verdade. Aqui em casa é todo mundo feminista. Isso parece até que é de nascença, impressionante. Parece que nasce já é feminista. Que bom! E eu aprendi muito com elas. É verdade, a gente aprende muito, né? Como a gente aprende também, com nossos filhos, né? Também. A gente aprende. Sim. E eu queria ler aqui, alguém mandou um comentário aqui. O João, ele falou assim: esclarecedor e bastante realista. Gostei do conteúdo. Eu estou falando de você, viu, Liz? Que bom, que bom. E os homens E ele falou também: os homens inventaram tudo, as mulheres, entre aspas, inventando todas as 7,8 bilhões de pessoas. Isso aí, o trabalho reprodutivo, né? Quem sempre fez o trabalho reprodutivo da humanidade, né? Então, assim, a gente vê até a maternidade hoje. Eu estava até numa mesa ontem, num seminário da OAB-RJ, falando sobre os desafios da maternidade nos pequenos e médias bancas, em meio à pandemia, né? O quanto tem sido realmente desafiador para a gente que tem uma estrutura pequena, digamos assim, trabalha de forma artesanal, com a suspensão das aulas, né? Com essa questão de ficar muito em casa, de não ter horário de trabalho. Então a gente vê como... E eu sempre falei assim, o pessoal fala assim, as mulheres hoje não querem mais ter filhos. Eu falei, olha... Eu acho que as mulheres hoje não querem ter filho. Primeiro, eu não acho que ter filho é universal para todas as mulheres. Ninguém deve ser obrigada a ser mãe. Não acho que exista instinto materno, né? Mas a verdade é que a forma como a maternidade é vista hoje, e ela é olhada hoje, ela é imposta hoje, está fazendo muitas mulheres também não quererem ser mães. Né? A gente, ao mesmo tempo que exigem que a gente seja mãe, não nos dão ferramentas para que a gente possa equilibrar, né, a vida pessoal com a vida profissional, com a vida de mãe. Então a gente sabe que ainda precisa avançar muito. E nós somos, eu até posso e falo muito assim, que se a gente passar 30 anos, nós mulheres fizemos uma manifestação por 30 anos e pararmos de reproduzir, o capitalismo cai. 30 anos sem reprodução de mão de obra, o capitalismo cai. É só assim. Eu acho que não. Por isso que eu falo, a revolução tem que ser feminista, senão não vai ser. Né? Então eu não acho que tá. Eu acho que a questão da maternidade está muito atrelada a como ela é vista socialmente, né? É muito triste a gente saber que a gente tem esse trabalho de reprodução, de mão de obra, um trabalho extremamente importante, né? Para mim é um trabalho. É o que eu tô
semeando nesse mundo. É o que a gente está deixando para esse mundo, são as crianças, né? Então, é de todo mundo a responsabilidade. Eu sempre falo muito isso, né? Não é só da mãe, é de todo mundo, é do poder público, é da sociedade, né? Mas é interessante, obrigado pelo comentário, muito interessante. Eu acho que a gente tem mais 3 minutos antes de acabar, então eu queria já, vou te passar para você fazer as considerações, e só queria agradecer e dizer que, para mim, o mundo só vai melhorar mesmo quando tiver a liderança feminina em todas as áreas. Eu acredito que é preciso que a gente agora balance esse pêndulo e os homens que comandaram durante milênios agora deixem as mulheres comandar. Acredito muito nessa sensibilidade e nesse senso de justiça que as mulheres têm. E a gente tem que aprender a compartilhar isso, esses espaços, né, de decisão, de poder. Mas deixar de preferência que elas comandem. Isso. Enfim, e dizer que foi um prazer te ouvir e que a Abrepar está sempre de portas abertas para você. E eu quero te dar, você tem 2 minutos, eu acredito, para você falar. Eu não quero que você seja cortada, né? Ah, imagina. Não, eu primeiro agradeço o convite, Fábio. Né, eu sou uma admiradora do seu trabalho, da sua esposa também. Admiro demais, né? Desde quando eu fiz aquele curso que eu conheci vocês era um grupo de comunicação não violenta, se eu não me engano, né? Eu sempre eu leio sobre, né? Gosto de fazer curso sobre parentalidade positiva, então admiro muito esse trabalho, até porque eu tenho uma dificuldade de comunicação, né? Assim, falar de uma maneira mais como que eu posso? Não violenta, né? Principalmente com homens, héteros, brancos, cis, enfim. Eu tenho uma dificuldade. Eu sei que a gente precisa, porque é difícil ensinar. A gente está ensinando há décadas. As mulheres estão nesse espaço há décadas, ensinando, né? Ah, mas era só você pedir, era só você falar, era só. Então a gente está cansada realmente de se comunicar, né? Principalmente com os homens, né? Então, assim, eu sempre falo que eu gosto desses espaços, são espaços extremamente democráticos. Adorei a proposta, gostei muito de você ter chamado. Acho bem interessante associar, né? Porque tem muita gente que fala assim, e tal, as associações não podem ser políticas, a advocacia não pode ser política, as pessoas não sabem o que é política. Eu acho que as pessoas não estão lembradas do que é política, né? Então, assim, na verdade, a gente tem que se unir e fazer política. Porque nós somos políticos, né? E o que a gente está fazendo aqui é político. É informar, né? É realmente empoderar através de conhecimento jurídico, de falar para as pessoas numa linguagem fácil, acessível, isso também é democracia, a gente falar numa linguagem que as pessoas possam escutar. Se eu ficar aqui falando rebuscado, igual eu faço numa petição para um desembargador, vai entrar por aqui e sair por aqui. A live vai ficar com 2 pessoas ouvindo. Né? Então, a gente lembrar que a linguagem deve ser democrática, né? A gente lembrar que, assim, que se não for nós fazendo, quem vai ser e quando? Então, a gente precisa se mobilizar. Né? A pandemia trouxe essa energia no sentido de, poxa, a gente está distante e a gente consegue se comunicar. E é isso mesmo, eu fiz inúmeras, dezenas de lives, conheci muita gente, até de fora do país. Então, assim, é muito interessante que veio a conectar muita gente que está com o mesmo propósito. Né? Então, feliz mais uma vez de estar aqui, honrada pelo convite. E muito feliz mesmo, e assim, disponível para vocês para o que precisar. E assim, continuo dizendo que a gente não pode insistir no discurso de neutralidade da lei, né? A gente não pode ser neutro, não pode ser. A lei não é neutra, a sociedade não é neutra, a política não é neutra, né? Então, assim, insistir nesse discurso de neutralidade é desonestidade intelectual, é desonestidade social. A gente não pode insistir nesse discurso, né? A gente precisa abrir os olhos das pessoas para que as pessoas saiam da caixinha e comecem a entender, e se entender como ser político, né? E é isso, queria deixar isso para todo mundo. E é isso, que se não fomos nós, e agora, quando, né? Quem será e quando? Então, vamos aí, tamo junto. Muito bom, Liz. Então essa live vai estar gravada e espero que muitas pessoas vejam também. Que Muito bom, obrigado. Um obrigada, abraço para Tati. todo mundo que nos acompanhou. Tá bom, também. essa semana a gente combina de se ver, né? De se encontrar. Tá bom, vamos lá. Até mais, tchau, tchau. Tchau. Tchau para todo mundo.